Ezequiel 2:1 diz assim: então eis que ele me disse: ó mortal, filho do homem, fica em pé, porque eu desejo falar contigo. Capítulo 3 agora. E ele me disse: filho do homem, come tudo quanto está neste livro, e depois vai pregar à nação de Israel. Então eu abri a minha boca, e ele me deu o rolo para comer. E ele disse: filho do homem, alimenta-te deste livro que estou lhe dando, e enche o teu estômago com ele. Em seguida eu comi o livro, aleluia, e eis que o seu paladar em minha boca era doce como mel. Logo depois ele me ordenou: filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel e prega-lhes a minha palavra. Oh glória! Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Após a oração você tome assento, ninguém ande na igreja. Serei breve, esteja atento à voz de Deus, tá bom? Senhor Deus e Pai, quero te louvar por tudo que aconteceu aqui nesta noite, pela palavra ou pelas palavras que ouvimos, pelos louvores, pelo cântico. Mas agora é momento de ouvirmos um pouco mais da tua voz. Fala conosco agora, de uma maneira especial. Fala conosco, Senhor, é o que eu lhe peço. E enquanto eu prego a sua palavra, o Senhor tem liberdade para curar enfermos, para batizar no Espírito Santo, para renovar vidas, para abençoar famílias pelo poder do teu nome. Pai, eu peço a tua bênção e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Ao som do teclado, vocês prestem atenção agora. Irmãos, eu quero nesta noite falar sobre 3 passos para sermos anunciantes dos oráculos divinos. 3 passos para sermos anunciantes da palavra de Deus. Eu estava nessa tarde, irmãos, lendo esta palavra, sabedor que nesta noite o culto seria de ação de graças para a escola bíblica dominical. E o Senhor me conduziu para o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel, de linhagem sacerdotal, ele foi levado cativo para a Babilônia na segunda deportação que Nabucodonosor fez. Ele habitou em uma pequena cidade próximo a um rio chamado Quebar. E nessa localidade o Senhor o escolheu. O Senhor viu nele algo especial, para que o Senhor pudesse utilizar em benefício da obra dele. É mais ou menos o que aconteceu conosco, quando nós pegamos o texto de João, capítulo 16 e verso 15, ou 15, 16, e o texto diz que foi o Senhor quem nos escolheu. Ele nos viu. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ele nos chamou, nos selecionou para que nós fizéssemos a obra dele. Então a escolha não partiu de mim, a escolha partiu de Deus. E foi o que aconteceu com Ezequiel. O Senhor o enxergou lá no rio Quebar. E Deus, então, a partir da escolha de Deus, 3 coisas acontecem para que ele se torne um anunciante, um profeta, um propagador, um pregador, um ensinador dos oráculos divinos. E na verdade o que Deus queria para Ezequiel naquela época, o que Deus queria para a nação de Israel era exatamente isso: que Israel fosse uma nação influenciadora, que influenciasse as outras nações, para que as outras nações viessem a crer na palavra de Deus e serem então obedientes e amarem ao Criador, Senhor de todas as coisas. É o mesmo papel da igreja hoje, por isso que isso caminha de forma análoga, nós observamos isso. Então observe o texto aqui, que o Senhor escolhe Ezequiel, e 3 coisas acontecem, 3 passos importantes para a minha vida e para a sua vida, para mim e para você,
que queira ser um propagador da palavra, dos oráculos de Deus. Olha que coisa interessante. Primeira coisa, diz aqui, capítulo 2, versículo 1, o texto diz assim: então eis que o Senhor me disse, ó mortal, filho do homem. Essa expressão que Deus usa para falar com Ezequiel, nós vamos encontrar mais de 90 vezes em todo o livro escrito por ele. Essa palavra no original significa Ben-Adã, quer dizer o seguinte: homem frágil, pequeno, de carne. Você foi instruído segundo as informações humanas, mas agora eu te escolhi para coisas maiores do que as coisas humanas. Então todas as vezes que Deus olha para Ezequiel e chama ele de filho do homem, Deus está dizendo: você é carne, pequeno, frágil, fraco, você aprendeu muitas coisas com os homens, mas a partir de agora eu quero ensinar coisas maiores para você, porque eu quero começar a usar você numa dimensão mais elevada, maior do que a que você se encontra. E é mais ou menos isso que acontece conosco, né, irmãos? Nós somos frágeis, pequenos, cheios de falhas, mas o Senhor viu em nós algo especial e nos chamou para nos revelar coisas maiores, para que a gente a partir de agora exerça então o ministério, aquilo que Ele colocou em nossas mãos para nós fazermos, pregarmos e anunciarmos, e isso não para. E olha o que aconteceu com Ezequiel. Ele disse: filho do homem, fique em pé. E aqui está a primeira coisa: fique em pé, porque eu quero falar com você. O ficar em pé aqui fala da atitude de Ezequiel em atender ao chamado de Deus, que naquele momento estava chamando ele para fazer a obra do Senhor. Então ficar em pé fala de atitude, fala de prontidão, fala de obediência, fala de disposição em atender a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque se Deus vos chamar, irmãos, se Deus vos escolher, não endureça o teu coração, não, abra o teu coração, porque se Deus está falando com você, se Ele está te chamando, se as pessoas estão insistindo com você, é porque Deus quer fazer alguma coisa através da sua vida. Você não está aqui à toa hoje, você veio aqui porque isso era vontade de Deus. Você veio aqui esta noite para ouvir Deus falar com você, e o que Deus está falando é que Ele tem uma obra na sua vida. Ele te chama, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o teu comportamento, Ele quer mudar a tua maneira de viver e de agir, e Ele quer ser o comandante deste barco aonde você está. Ele quer lhe dirigir, Ele quer lhe abençoar, Ele quer ser Senhor da sua vida. Mas para que isso aconteça, Ele espera você dar o primeiro passo. A Bíblia diz assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. O Senhor está aqui com os braços abertos dizendo: fica de pé, porque eu quero falar com você. Isto é, tenha uma atitude, abra o teu coração e permita eu falar com você. Aleluia. E o texto diz que quando ele ouviu isso, a voz que falava com ele, olha o que diz o versículo 2: o Espírito de Deus entrou nele e fez com que ele pudesse ficar de pé. Isto quer dizer, o Espírito de Deus o ajudou e o colocou de pé para que ele pudesse ouvir as orientações do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você está com dificuldade para se levantar, eu quero dizer que o Espírito Santo está aqui também para entrar na tua vida nesta noite e para te pegar e te colocar de pé na presença dele. Olha para o irmão que está do teu lado, diga assim para ele: vai, fica de pé na presença de Deus. Deus quer te usar, diga para ele: Deus quer falar com você, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer fazer de você um instrumento propagador do reino dele. Interessante é que Deus, irmão Gilson, não diz que é fácil. Aí ele começa a falar: Ezequiel, tu vai ensinar um povo rebelde, obstinado, teimoso. Versículo 4: mas todas as vezes que você for falar, diga: assim diz o Senhor, o soberano,
o Deus Todo-Poderoso, pregue. No versículo 6 o Senhor diz assim: não temas, Ezequiel, não te intimide diante deles, ainda que você esteja cercado pelas sarças, pelos espinheiros, ainda que você esteja entre os escorpiões, não temas, fale, pregue, anuncie. E no versículo 7 ele diz assim: pregue a minha palavra, anuncie a minha palavra, fale aquilo que eu mandar você falar, não se intimide não, continue firme na vocação que eu lhe chamei, na vocação que eu lhe convoquei para que você fizesse. E Ezequiel, atento, irmãos, a Bíblia diz que ele começou a ter uma visão do Senhor, e o profeta Ezequiel, o ministério dele, os irmãos sabem, principalmente os frequentadores de escola dominical e culto de ensino, que Ezequiel ficou conhecido como profeta das visões. Deus falou muito com ele através das visões. E agora ele estava lá, olhando para aquela cena, e de repente, olha o que diz aqui o versículo de número 9. Ele olhou e observou na mão de uma pessoa que estendia para ele, na direção dele. Ele viu um livro, um rolo, ele viu ali o pergaminho, ele viu ali a palavra de Deus. Aí ele pegou o livro e começou a folhear, a desenrolar, e ele viu que as palavras que estavam ali dentro eram duras, palavras de correção, palavras que faziam as pessoas chorar, e muitos ais. E ele se assustou com aquilo, porque a palavra de Deus, ela é assim mesmo, ela corrige, exorta, também consola, edifica, redargue, mas ela é a palavra que transforma e coloca o homem de pé. Aí a Bíblia diz aqui que quando ele viu essa cena e pegou o livro na mão, o texto diz que o Senhor falou para ele: agora você vai fazer o seguinte. O que? Coma o livro. O que? Coma o livro. Eu quero que você coma ele. E está aqui o segundo passo para quem quer ser um anunciante, querido. Não dá para você ser um anunciante se você não comer esta palavra aqui, ó. Você precisa se alimentar dela, você precisa lê-la, você precisa estudá-la, você precisa guardá-la dentro do seu coração para não pecar contra o Senhor. Você precisa colocar em prática aquilo que você aprende. Você precisa se alimentar. Você precisa, como disse o pastor, meu pai, você precisa conhecer, crescer. Você precisa querer mais palavra, alimentar. É o que Deus deseja para você. Coma a palavra. Segunda coisa, coma. E ele me disse: filho do homem, coma tudo que está neste livro, coma tudo. E o texto diz assim no capítulo 3 e no versículo 2: eu abri a minha boca e ele me deu o rolo e eu comecei a comê-lo. Versículo 3, o Senhor disse: filho do homem, coma mais, encha o teu estômago, encha a tua barriga com esta palavra. E Ezequiel não palavra de comer na visão, e ele comia. E ele disse assim: que bom é a palavra, porque conforme eu mastigo, eu percebo que ela tem o gosto do mel, ela é doce, ela é gostosa de comer, ela faz bem. A mesma coisa que Ezequiel sentiu, a Bíblia diz no Salmo de número 19, no versículo 10, que Davi sentiu também, porque Davi disse no Salmo de número 19, no versículo 10, que a palavra do Senhor, ela é mais doce do que o mel. Lá em Apocalipse, no capítulo 10 e no versículo 10, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele teve a visão de um anjo que segurava um livrinho. De repente o Senhor disse: pegue o livrinho e coma o livrinho. E quando ele comeu o livrinho, ele disse: nossa, o livro tem gosto de mel, que coisa gostosa é essa? O Salmo de número 119
119 e o versículo de número 103. Esse salmo foi escrito, segundo a tradição judaica, por um sacerdote pós-exílico. E o salmo de número 119 é um tributo de adoração à palavra de Deus. E no salmo de número 119, no verso 103, o salmista diz assim: quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais doce do que o mel é a tua palavra. A palavra de Deus, irmão, é boa. Sabe por que está escrito desta maneira? Para que você entenda que ela deve ser comida, que ela deve ser alimentada, ingerida, porque ela é gostosa, mais gostosa do que o mel. Ela faz bem, e tudo que Deus tem para oferecer para nós é bom, né, irmãos? Eu estava vendo esta tarde como é bom as coisas de Deus. Quando Deus deu maná para o povo no deserto, a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 16 e no verso 31, que quando o maná caiu pela primeira vez e eles comeram aquele alimento, diz que conforme eles mastigavam, tinha gosto, sabe do que? De bolo de mel. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que Deus tem é bom, irmão. Lembra da terra que ele prometeu para Abraão, Isaac, Jacó e Moisés? A terra que eu vou levar vocês, ela manda o que? Leite e mel. Irmãos, o que Deus tem para você é o melhor desta terra. Se alimente da palavra. Deus quer usar a tua vida, mas para Deus usar a tua vida, jovem, para Deus usar a tua vida, irmão e irmã, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Então, venha para a escola bíblica dominical, venha para o culto de ensino, vai congregar lá no Jardim Canadá, vai fazer culto em lá, vai trabalhar na obra do Senhor, irmão. Mostra que você tem vontade de fazer as coisas. Se prontifique. Cutuca o irmão, diga assim para ele: coma a palavra, diga. Coma, experimenta. É a melhor coisa que existe. Coma a palavra. E o terceiro passo final, após se levantar, comer. Ah, como é bom se alimentar. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão, irmão, vai ter fome outra vez? Não. Então o que acontece? Comeu, e agora que você comeu? Gostou? É bom? É doce como mel? Sim. Anuncie para os outros, fale para eles que a comida é boa. Vai lá, dai de comer para eles. Lucas capítulo 9, a partir do verso 13, se eu não me engano, a primeira multiplicação dos pães. Os discípulos chegaram e disseram: Senhor, existem mais de 5.000 homens, 15.000 pessoas, está escurecendo, as vendas mais próximas estão longe, o povo está com fome, e agora? Jesus olhou para eles e disse: dê de comer para eles, dê comida para eles. É nosso papel dar comida, é nosso papel alimentar. O pão quem deu foi Deus, mas o papel de levar a comida é nosso. Quando Deus disse assim para os discípulos: dai comida, os discípulos olhou um para o outro e disse: não tem comida. Jesus disse: fique tranquilo, porque eu sou o provedor do alimento. Sou eu que provenho a comida. O que tem aí? Ah, tem 5 pães e 2 peixes, traga para mim. Ele orou e começou a repartir o pão, começou a repartir o peixe, e a Bíblia diz que 15.000 pessoas encheram a barriga com pão e peixe. E sobrou vários cestos ainda, 12 deles, para que cada um dos apóstolos carregassem nos seus ombros as sobras, porque ele é o provedor do alimento. Ele provém, fique tranquilo. O alimento quem dá é ele, mas quem distribui a comida somos nós, eu e você. Deus conta comigo, Deus conta com você. Você precisa levar a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida, é a palavra que faz esta igreja viver, é a palavra que vai nos manter de pé, que vai nos fazer triunfar, que vai fazer-nos sermos diferentes, porque a palavra tem que ser pregada. Amém, querido? Amém. Quantos querem ser instrumentos de Deus aqui? Fica de pé aqui. Ei, Deus conta contigo, querido. Deus conta com você. Deus quer te usar, mas para Deus te usar você precisa ser fiel. Se prontifica. Deus não usa quem, irmãos, não é fiel. Quer ser usado? Vem para a escola bíblica, participa dos trabalhos da igreja, seja fiel.
submisso, obediente, Deus vai te usar. Agora, as coisas não devem ser feitas do teu jeito, é do jeito de Deus, está entendendo? Então Deus quer usar você, Deus te escolheu, te chamou, te vocacionou. Acredite na chamada dele. Se prontifique. Hoje eu tinha uma reunião com os jovens. Depois nós estaremos falando no culto de Ano Novo. Nós fizemos a troca na liderança dos jovens. E conforme o irmão que era líder se pronunciava, depois o que vai assumir também se pronunciava, a gente via o peso da responsabilidade nos ombros deles. Eles sentiam isso no falar. E eu lembrei-me de quando eu tive a responsabilidade de conduzir a mocidade no ano de 2000, há 16 anos atrás. Eu dizia para eles que eu, dos que estavam ali no meio da mocidade, talvez era o menos cotado para assumir uma responsabilidade. Só que eu disse uma coisa interessante. Eu queria dentro de mim, mas eu fugia, corria, né? Mas eu era uma pessoa que estava me preparando, sem saber eu estava me preparando. Eu era aluno de escola bíblica dominical, não faltava de culto de ensino. Estava comendo a palavra, alimentando. E quando a oportunidade foi dada, eu disse para eles que o pastor, quando me deu a oportunidade na época, ele não me chamou numa sala para conversar, para me acalmar, é você, assim, não. Eu fui para a reunião sem saber de nada. E na reunião ele disse, olha, Deus falou comigo, e você vai ser o líder dos jovens. Eu lembro que a mocidade na época até assustou, olhou para trás, falou, Fábio. E o pastor falou, é você que Deus falou. Eu já estava comendo, eu me coloquei de pé e atendi o convite apenas. É Deus que vai fazer, é Deus que vai usar. E eu disse isso para eles hoje de manhã, fique tranquilo. O Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que cuida, é o Deus que vai na frente. Eu só aceitei e disse, olha Senhor, tu sabes, sou filho do homem, pequeno, fraco, mas eis-me aqui, se precisar, conta comigo para o que der e vier, para onde tu quiser me levar. E Deus falou, gostei do negócio, vem cá, vem comigo. E aqui estou eu ainda hoje, irmão, servindo a Deus. Deus conta com você também, irmão. Talvez você era como eu há 16 anos atrás, o último da fila. Mas Deus pegou a fila, inverteu, pegou eu e falou, vem cá, eu te escolhi. Deus pode te escolher nessa noite. Eu quero fazer uma oração para a gente terminar aqui. Eu quero orar por aqueles que desejam ser anunciantes da palavra. Venham para frente aqui, eu quero orar. E se existe alguém que quer entregar sua vida para Cristo, se houver alguém perto de você que queira aceitar, traga para frente, a gente vai orar. E já vamos terminar, tá bom? Vem cá os pregadores do amanhã. Olha o Lucas aí, ó. Isso, vem para cá. Aceite o convite de ser um propagador impactando. É, Senhor. Vai adorando a isso. Olha quantos pregadores aqui, olha. Olha a geração nova. Olha esse de gravata aqui, ó. Toca aqui, vai ser pregador. Amém? Firme, hein, rapaz? Deus é contigo. Deus abençoe. Eu quero orar, vem cá. Tem gente chorando aqui, irmãos. Porque tem pessoas aqui que entenderam a mensagem. Tem muitos aqui que Deus vai usar nas empresas, na escola. Talvez não vai pegar o microfone aqui, não vai ter uma voz rouca, embargada, para dar uns glória a Deus bonito. Mas vai ser instrumentos poderosos lá fora. Urabacandeve assúvia. Urimicanta idereve. Rabasturicou varabagá. Vamos orar, estenda as mãos para cá. Coma esta palavra, tá, irmãos? Coma ela, se alimente dela. Eu vou pedir para o nosso irmão Claudinei orar ali pelo Altino, olhe por ele. Vamos orar neste momento.
Senhor Deus e Pai, nós te amamos. Nós te amamos. Olha esta geração aqui na frente. Precisamos de uma geração que ora, que ame a tua palavra, que pague o preço no jejum. Precisamos de uma geração diferente do que nós estamos vendo aí fora. Mexa com a estrutura deles, dê experiência para eles, fale no íntimo de cada um deles, levante eles para uma grande obra. Urevia cantai benassuri me canta. Senhor, vai tocando nesta geração que está vindo aí, vai preparando eles para as coisas grandes que o Senhor tem para fazer no meio desta igreja e deste ministério. Senhor, vai levantando, vai agindo, vai chacoalhando, vai mexendo com a estrutura. A palavra de Deus para vocês que estão aqui nessa noite é: põe-te em pé, coma deste livro, porque ele é doce como mel. Coma dele, coma muito deste livro e pregue, anuncie, fale da palavra de Deus. Revia nassuri me cantarabagai, devia cantastúvia, ricastevia nai. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Diga: Deus conta contigo. Diga para ele. Diga para ele: abre a boca e fala, pelo amor de Deus, lá no trabalho, aonde for. Fala a tua palavra.